Olá, está no ar mais um cenário aqui na sua Local TV, seu canal 23 da NET. Nessa semana, como todas as semanas, vamos falar um pouquinho de política aqui no nosso programa e o nosso convidado é o vereador Isídio de Brito Correia, vereador do Partido dos Trabalhadores aqui de Sorocaba. Isídio, é um prazer estar recebendo você aqui no nosso cenário. Prazer é todo nosso, Laíno. Gostaria de cumprimentar a todos e a todas. Estamos aí à disposição para as perguntas. Falar um pouquinho do Isídio. O Isídio está no seu segundo mandato como vereador em Sorocaba. Teve, nas eleições passadas, 4.670 votos, aumentou em mais de 1.300 votos a votação do primeiro mandato. Foi presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Sorocaba e região por 8 anos. Tem um trabalho ativo lá na Câmara Municipal, agora que a bancada do PT aumentou. PT com 3 vereadores, o vereador Isídio, o vereador França, que nós já conversamos aqui, e o novato vereador Carlos Leite, que também faz parte da bancada do PT. Isídio, vamos começar a falar um pouquinho de você. Você não é de Sorocaba, você é lá de Álvares Machado, longe uma barbaridade, lá perto de Presidente Prudente, um lugar que não faz quase... Sorocaba faz calor, mas Álvares Machado... Pega fogo. É terrível. Você veio de lá, foi para São Paulo, depois veio para Sorocaba trabalhar na fábrica. Foi trabalhar na Metalac, é um metalúrgico. Eu entendo hoje que a maior categoria profissional de Sorocaba, uma categoria forte, de um sindicato forte. Como é que é essa vir de uma cidade, de outra cidade para Sorocaba e conseguir esse espaço político? Como é que foi isso? Olha, primeiro que nós nunca pensávamos chegar numa cidade como Sorocaba, virar a liderança sindical que nós acabamos, na verdade, tendo respaldo da categoria, a confiança da categoria e muito mais ainda a confiança da sociedade sorocabana quando nós somos vereadores da cidade. Para mim é uma coisa que não estava dentro dos meus planos de vida, essa que é a verdade, mas as coisas foram acontecendo e hoje eu procuro, tanto na diretoria do sindicato, quando nós fomos presidente, como na Câmara Municipal, honrar da melhor forma possível nessas responsabilidades que nos passaram. Mas é uma coisa assim, é um privilégio, para mim é um privilégio, um sonho que eu nunca, na minha vida, pensei em chegar. Você foi ator de uma mudança, de uma transformação que é inegável. De quando você começou no sindicato até agora, o país mudou radicalmente. Nós deixamos efetivamente, saímos do período da ditadura, o sindicalismo mudou demais. Antes as batalhas sindicais eram por melhor salário, por condições melhores na própria fábrica. Hoje a briga, a luta é completamente diferente. A categoria conquistou justamente várias coisas, não só em Sorocaba, como no Brasil inteiro. Qual a diferença lá do Isídio de 82, 83 para o Isídio agora de 2013? Na verdade, naquele momento, na década de 80, nós fizemos muito movimento em Sorocaba, levando em consideração reajuste salarial e respeito pela representação no local de trabalho. Aliado a isso, nós tínhamos a luta naquele momento também, tínhamos acabado de sair da ditadura militar, pela democratização do país e uma disputa de um projeto, né? Todo mundo sabe que o Sindicato Metalúrgico é um dos fundadores da CUT, foi o primeiro sindicato a se filiar à CUT, estava na fundação, através do Wilson Fernando Bolinha, né? Que se foi em 2008, mas ali, na década de 80, nós éramos muito mais, a luta na categoria era reivindicatória, mas também uma luta pela democracia e a disputa já naquele momento pelo poder público, nas cidades, nos estados, nos parlamentos e já na tentativa de criar alguém para ganhar a presidência da República. Então nós participamos efetivamente na década de 80 de toda essa luta e 89 talvez seja a grande batalha que nós tivemos de classe no Brasil, né? Porque o Lula e o Collor naquele momento ficou muito evidenciado isso e ali, né, além da questão da categoria em si, das reivindicações que nós tínhamos naquele momento, tinha a luta, inclusive, para ganhar o poder no Brasil. Ficou muito claro isso, mas na década de 80 foi muito rico por isso, porque não foi só os metalúrgicos, não foi só as categorias
da cidade que lutava pela democracia. Tinha as categorias do campo. Nasceu ali, por exemplo, o Movimento Sem Terra, né, na década de 80. A UNE, né, revigorou naquele momento. Enfim, teve muita luta naquele momento. Eu acho que foi marcado por isso, principalmente no início da nossa trajetória sindical, que nos ajudou na década de 80 e depois nos anos 2000 para cá. Você citou 89, né, aquela disputa. O trabalho estava representado pelo Lula, isso é claro para a gente. Mas eu acho que o capital não era representado pelo Collor. O Collor era o representante das grandes oligarquias que mentia descaradamente para o eleitor e dizendo-se o caçador de Marajá, criou aquela imagem, a gente sabe o que aconteceu por trás de toda essa projeção do Collor, até a reta final, como é que foi conduzida por alguns veículos de comunicação, e acabou que ele ganhou a eleição. Você acha que o Lula estava preparado em 89 para ganhar a eleição? Eu acho que se nós ganhássemos a eleição naquele momento, nós não governaríamos. Eu tenho essa avaliação comigo, até porque você frisou muito bem. O Collor foi um cidadão que plantaram, as oligarquias do Brasil plantou o Collor, com medo de perder o poder, e o setor industrial, o setor produtivo foi junto, né? Sim. Foi junto. Inclusive tem uma frase do Mário Amato que ele fala que se o Lula ganhasse a eleição naquele momento, nós teríamos 800 mil indústrias que iriam embora do Brasil. Mas eu acho que ali também serviu de exemplo, depois das barbaridades que o Collor acabou fazendo no país, para que o Brasil começasse a repensar a forma de democracia. Já na década de 90, o movimento sindical começou a criar as câmaras setoriais, né? O que é Câmara Setorial? Discutir setor por setor o que estava pegando. Nós apresentamos isso, inclusive, já em 95, para o Fernando Henrique Cardoso. Ele não assumiu. Eu falo hoje que o Lula não fez nada mais do que ouvir os setores organizados da sociedade e governou. O Fernando Henrique foi diferente. Eu me lembro que quando nós apresentamos os carros populares através da Câmara Setorial, ele teve uma resistência muito forte para aceitar. O Itamar aceitou, mas ele não. Então, acho que essa é um pouco da diferença. E aquele período de 89 a 92 e até 94 serviu de exemplo os mais variados segmentos do Brasil para tentar entender que a democracia é uma coisa que todos têm que ser ouvidos. Né? Eu acompanhei muito o movimento sindical desde de lá de trás e eu tenho uma análise própria e eu não sei se você concorda comigo. O sindicalista, ele não queria fazer a greve pela greve, ele não estava ali só... A consciência do sindicalista era muito maior do que as pessoas entendem. É que a consequência da luta era a greve, mas ele parece que ele sempre procurava evitar a greve, ele queria o diálogo. É uma coisa que acontecia mesmo, Isidro? Acontecia e até hoje, se você não tomar cuidado, você fica com o ônus da greve. E eu sempre falo o seguinte, nós não queimamos etapa. Né? Nós temos lá pauta de reivindicação, tem prazo, tem comunicado de greve e às vezes chega a consequência da greve. Os sindicatos hoje não chegam nas empresas ou nas categorias. Não é isso. Mas aquele momento também tinha uma cultura de não se conversar com os sindicatos, né? Que isso veio de onde? Veio da década de 40, a década de 50, depois veio o regime militar, que sempre teve um movimento antissindical. Né? Então o que aconteceu quando nós fazíamos os movimentos reivindicatórios? Os patrões não estavam preparados para negociar. Tinha erros também, na minha opinião, do lado dos sindicatos, como tem até hoje. Mas naquele momento tinha uma cultura de não negociar. E a greve acontecia mais rapidamente. Hoje não. Hoje existem fóruns tripartites, fóruns permanentes, inclusive, de negociação, que acaba resolvendo a situação durante o ano. Eu acho que o país está preparado hoje para começar a construir os contratos coletivos nacionais de trabalho, né? Que é exatamente para você resolvendo essas pendências e automaticamente não é só a pendência do setor produtivo, a pendência pública também. Claro. Né? Então você consegue discutir isso com mais tranquilidade, mas de fato, de primeiro, a greve acontecia mais rápido, né? Porque por parte empresarial não estava preparado para receber os sindicatos e do nosso lado também, às vezes, não estava preparado para a negociação. Você está acompanhando o cenário. Nessa semana nós estamos conversando com o vereador Isidro de Brito Corrêa. Vamos para um breve intervalo e voltamos já. Imagine receber as chaves do seu novo apartamento com o acabamento e revestimento completos, prontos para morar. Esse é o Plaza Madrid.
o ar perfeito para você e sua família. Apartamentos de 85 metros quadrados, 3 dormitórios, sendo um deles uma linda suíte. Acabamento completo em porcelanato e gesso com segurança 24 horas. Além disso, o edifício conta com lazer completo, piscinas adulto e infantil, espaço zen e praças de jogos. Quadra poliesportiva e campo de futebol society. 2 academias e 2 brinquedotecas para a criançada. Também tem espaço gourmet com churrasqueira e forno de pizza para festas e encontros. O Plaza Madrid está localizado numa área perfeita, próximo a General Carneiro, o centro e o Campolim. Visite o decorado na Rua Visconde do Rio Branco 259, na Vila Jardine. Plaza Madrid, mais uma realização AG Velasco, com vendas através da Reis Imóveis. No Açougue Rei das Carnes, você encontra uma linha completa de carnes com cortes exclusivos e selecionados e um permanente controle de qualidade, como a utilização de embalagem de acondicionamento a vácuo, que garante um sabor esperado de um bom churrasco. Além de uma variedade de produtos, o Rei das Carnes inaugurou o espaço gourmet, com carnes especialmente selecionadas a gosto do cliente. Rei das Carnes, Mercadão Campolim, box 1415, telefone 3346-3396. Estamos de volta com o cenário dessa semana, conversando com o vereador Isídio de Brito Correia. A gente falava no primeiro bloco sobre o sindicalismo, sobre o posicionamento dos sindicatos, dos patrões, e o que percebe hoje é que todo mundo amadureceu. Às vezes eu me imagino, inclusive a Veja de umas 2 semanas atrás, né, falava da presença do ministro do Trabalho, do Brizola Neto, que a presidente estava meio... Está com o pé queimado com o Brizola, que ele não está fazendo. Mas hoje o Ministério do Trabalho, ele, no meu entendimento, tem pouca até necessidade, porque criou-se um relacionamento, um diálogo tão bom entre patrão e empregado, patrão e sindicato, que a coisa meio que ele é mais para homologar aquilo que vocês decidem, né, Isídio? Olha, eu vejo o papel hoje do Ministério do Trabalho como um papel que ele está bem próximo, está dentro praticamente das centrais sindicais e também ouvindo o empresariado, né? Ele faz exatamente esse papel. Talvez a presidente Dilma deve estar um pouco, nesse momento, pedindo um pouco mais de agilidade em determinados temas, que eu acho que o Ministério do Trabalho ele tem papel fundamental nisso. Por exemplo, a qualificação profissional. Né? Precisa modernizar um pouco, nós precisamos ser ágil naquilo, ou ter um levantamento da real necessidade das empresas. Né? Porque às vezes você vê as pessoas falar que tem um curso de qualificação na área do comércio, na área da indústria, setor de serviço, mas não ouviu o setor produtivo do que real necessidade precisa. Acho que isso é uma coisa que o Ministério do Trabalho está um pouco atrasado, fala-se muito, mas não tem esse diagnóstico. Esse diagnóstico precisa ser, inclusive, na minha opinião, nacional e regionalizado, né? Para que você possa ter a um real espelho, carência. Aí você vai ter a mão de obra qualificada, você vai ter a competitividade garantida e a qualidade garantida. Portanto, você vai ter vendas internas e vendas externas, né? Com mais qualidade. Sim. O país fica mais competitivo. Eu acho que a outra situação também, e aí é uma situação difícil, porque não tem, na verdade, um certo acordo no movimento sindical, é o fim do imposto sindical. Os sindicatos têm que deixar de ser atrelados ao Estado. Os sindicatos eles têm que ser livres. Hoje, boa parte dos sindicatos sobrevive com aquele dia de trabalho do mês de março, que a turma fala que é o dia do governo, a turma fala assim, bem assim, e não é. Né? Sindicatos metalúrgicos, graças a Deus, desde 96, uma discussão política amadurecida lá no sindicato, a gente devolve esse imposto sindical, porque nós não podemos parar de descontar, né? A gente devolve isso, mas precisa acabar o imposto sindical. Aí você automaticamente acaba com os sindicatos de cartório, que tem muito. Um efeito de retórica é igual organização não governamental, as ONGs, que ficam atreladas no governo só recebendo verba do governo. Então não é não governamental, é governamental. É governamental, exatamente, é isso mesmo, é isso. Então, a presidente Dilma tem tocado nesses 2 pontos. Eu imagino que o Brizola Neto deve estar fazendo alguns estudos, algumas articulações, mas nós precisamos mexer nisso urgente. E uma outra coisa que o Ministério do Trabalho, eu sei que tem a ver com o Ministério da Fazenda, né?
com a arrecadação do país, enfim, com os tributos, mas precisa ajudar também na reforma tributária. Sim. De tal ponto que você dê uma desonerada nas empresas pequenas, você consiga fazer um diálogo com as empresas médias, com as grandes. Eu sei que esse diálogo já existe, mas precisa trabalhar nesse sentido. Mas eu acho que o principal hoje, voltado mesmo, todo mundo ganha com todas essas propostas, mas para os trabalhadores em si, no momento, seria a qualificação profissional. Um censo da qualificação profissional nacional. Esse assunto a gente fica uns 3 dias conversando aqui, não esgota, mas vamos falar um pouco de Sorocaba. Só fechando isso, quando que a gente ia imaginar que antes brigava-se pelo emprego? Hoje briga-se por profissional para o emprego, porque emprego tem e o profissional precisa ser melhor qualificado e fica aí todas essas entidades, o Sistema S, todo esse pessoal para preparar mais gente e melhor capacitada para o mercado de trabalho. Agora vamos falar um pouquinho de Sorocaba. Você está no seu segundo mandato, foi eleito na primeira vez com 3 mil e poucos votos, teve uma votação agora de 4.600 e tem feito, e foi oposição no primeiro mandato e novamente é oposição. Mas, da mesma forma que a sua conduta enquanto sindicalista, eu acompanhei você no sindicato metalúrgico, sei de como era o trabalho, a gente percebe que você procura pautar a sua ação na Câmara pelo diálogo. É assim que tem sido feito o mandato do Isídio? Exatamente, porque uma coisa é você ser oposição fora da discussão. Uhum. Então, eu aprendi uma coisa no próprio movimento sindical, que nós temos que ser oposição na discussão. Então, eu vou dar 3 exemplos para vocês aqui, de uma oposição que nós fizemos. Nós sempre fomos contrários à política de saúde do governo do prefeito Lippe, né? Sempre fomos, né? E o que acontecia? Ele sempre achou que não tinha que fazer, por exemplo, a reforma da saúde mental em Sorocaba. Nós criamos uma comissão, provamos por A mais B que tinha que fazer a reforma na saúde mental em Sorocaba. Estava morrendo uma pessoa a cada 5 dias, segundo dados de uma pesquisa feita pelo professor da UFSCar, o Marcos Garcia, na cidade. Provamos e hoje, com a interferência do Ministério da Saúde, inclusive, aí depois veio o GAECO. Esse trabalho, o que eu estou achando engraçado é que as mesmas pessoas que desqualificou, hoje estão achando que tem que fazer. Né? E eu dou os nomes aqui. O próprio Ministério Público, através do Marum, o Marum achou que não tinha que fazer. Ele não acatou, inclusive, a denúncia do Flamas naquele momento. Uhum. A Maria Clara, que é a coordenadora de saúde mental, também achava que não. Né? E muito menos aquele Douglas Parra, né, que era o presidente da associação, achava que não. Então nós provamos. A questão do hospital municipal foi pautado também nas nossas eleições. Né? Todo mundo pautou. Foi uma questão que nós puxamos. Uhum. E nós fomos desqualificados, inclusive, pelo prefeito Vitor Lippe na época. Né? Sempre é bom destacar que o ex-prefeito Vitor Lippe é médico. É médico e foi secretário de saúde há 8 anos. Ah. Por quê? Aonde é que nós achamos isso? Essa cidade tem 95 leitos públicos só. 75 na Santa Casa e 20 no Evangélico. O convênio, quando foi feito com a Santa Casa em 99, essa cidade tinha 380 mil habitantes. Hoje tem 600 mil habitantes. Pelos números da Organização Mundial de Saúde, nós precisamos de 360 leitos públicos. É por isso que nós propomos o Hospital Municipal, o Sindicato Metalúrgico, junto com outros sindicatos, puxou um abaixo-assinado que deu mais de 26 mil assinaturas com título de eleitor. Acabamos de passar agora o projeto, né, de emenda popular, né, projeto popular, portanto, para a construção do Hospital Municipal, e todos os prefeitos assumiu essa responsabilidade, inclusive o prefeito Panuzzo. Assim que nós entregamos o abaixo-assinado, no outro dia ele saiu com uma carta falando no Hospital Municipal. Quer dizer, e a outra situação que nós pautamos foi creche. Essa cidade falta creche até hoje. Né? O prefeito teve que assinar um TAC para construir 20 creches, não construiu, já fizemos a denúncia de novo, o alerta, né, no Ministério Público, que ele não cumpriu o TAC. Né? Outra coisa que cabe ressaltar é que o dinheiro do governo federal estava disponível para a construção das creches. Então, são 3 pontos que nós criticamos, mas também nós apontamos as soluções. Uhum. Estou colocando apenas 3 muitos que a gente trabalhou na Câmara Municipal. Mais de 400 ruas sem asfalto. Trabalhamos essa proposta também. Nós devemos ter umas 200 ruas ainda sem asfalto. Quer dizer, então a gente procura fazer a crítica, procuramos ser oposição, mas você não pode falar não e sair correndo. Você fala não e fala a proposta está aqui. Né? A proposta está aqui. E posso dizer para vocês que não estou arrependido, agora já no final de fevereiro, nós já pedimos também intervenção na Santa Casa.
Já pedimos a intervenção na Santa Casa. Intervenção e auditoria. Não dá para a Santa Casa continuar do jeito que está, né? Não estamos falando da instituição em si, Santa Casa, que muito contribuiu com Sorocaba, mas o pronto-socorro e o trabalho prestado pela Santa Casa não está bom para a cidade, né? Não está bom para a cidade. Então nós precisamos trabalhar isso melhor. Nós vamos voltar nesse assunto no próximo bloco. Nós estamos no cenário dessa semana, conversando com o vereador Exídio de Brito Correia, falando um pouquinho de política aqui de Sorocaba. Voltamos já. A M-Officer é a loja completa para homens e mulheres vestirem sempre as últimas tendências. E além dos seus famosos e cobiçados jeans, a M-Officer tem também camisas, camisetas e sapatênis para os homens, além de blusas, saias, shorts e vestidos para as mulheres. E para ficar ainda melhor, na M-Officer do Esplanada Shopping você pode conhecer a exclusiva seção de vestidos Carlos Miele, trazidas diretamente de Nova York para Sorocaba. Venha para a M-Officer aproveitar o melhor do universo da moda em até 10 vezes no seu cartão de crédito. M-Officer Esplanada Shopping. Fone 3233 6788. Estamos de volta com o cenário dessa semana aqui na Local TV, conversando com o vereador Exídio de Brito Correia. No bloco anterior, a gente terminou falando de Hospital Municipal, Santa Casa. O Exídio entrou com uma solicitação de uma intervenção na Santa Casa e uma auditoria. Muita gente na cidade fala que aquilo é meio caixa preta. Ninguém entende bem o que acontece, porque a Santa Casa alega que não tem dinheiro, que está difícil, a prefeitura diz que repassa. Até para as pessoas entenderem, a Santa Casa é um órgão, o pronto-socorro da Santa Casa é uma coisa separada, que foi construída, aliás, o prédio era a prefeitura, quem construiu foi a prefeitura no governo Renato Amari, dá dinheiro para aquela manutenção, enfim, tem toda uma ação da prefeitura naquilo. Então, nada, independente disso, nada mais justo do que as pessoas saberem o que acontece na Santa Casa de Misericórdia aqui de Sorocaba. Agora, a saúde está meio complicada realmente, né, Exídio? Porque uma coisa que eu não entendo, eu gostaria até que você me ajudasse a entender. Hospital municipal é a mesma coisa que hospital público? Porque isso, para mim, o prefeito Panunzio disse que o hospital vai ser um hospital público, de uma gestão pública. E vocês batem num hospital municipal. Quem que vai tocar esse hospital? A prefeitura. A prefeitura vai tocar esse hospital. Se a prefeitura vai fazer uma concessão para um OS, que é o tema que está colocado nessa discussão, porque o Panunzio ele fala assim, um hospital público, nós falamos não, público e municipal. Ele até admite municipal, mas o que nós fomos observar, já começamos a fazer essas visitas, nós fizemos uma visita em 2012 na cidade de Uberlândia. A gestão é da prefeitura. Existe, de fato, um OS né, que toca o hospital. Até para dar uma velocidade. Para agilizar. Mas a gestão é da prefeitura. E eu vou explicar por quê. Não sei se as pessoas sabem, 70% do atendimento do CHS, que tem que atender 48 municípios da nossa região, é Sorocaba. Por que que acontece isso? Nas 30 unidades básicas, mais os 3 PAs que nós temos, né, que vira 24 horas, manda para a Santa Casa não atende, ele já sabe que não atende, eles mandam direto para o regional. Tá. Então, e o gargalo? O que vai ter que acontecer? Foi o que nós vimos em Uberlândia. Uberlândia tem um hospital universitário. Então, tudo ia para o hospital universitário. Eu me lembro até como se fosse hoje a conversa com o secretário de saúde e com o prefeito. Então, a gestão, e se ela vai ter que se organizar, vai mandar um pouco para a Santa Casa, vai dividir as complexidades, né? Já, na realidade, a partir das unidades básicas, dos PAs, já manda as pessoas para o médico correto, para a especialidade correta, né? Vai mandar para a Santa Casa e para o hospital municipal. Por isso que é municipal. Então, todo atendimento municipal, pode ser que no futuro fique uma parte que a Santa Casa, não que ela está atendendo hoje, ela está dizendo que ela saiu de 6 mil para mais de 16 mil atendimentos por mês, tem que dividir isso. Vai dividir entre a Santa Casa, o evangélico e o hospital municipal. Nós vamos descentralizar, porque hoje 70% do atendimento do CHS é Sorocaba, então nós precisamos de algo municipal. Então a gestão vai fazer a gestão administrativa do município. E aquilo que vem da região,
vai cair no novo regional que o governador está prometendo, ou até no atual regional. Então, nós temos que pensar nesses próximos 3, 4, 5 anos numa reorganização geral da nossa saúde em Sorocaba, né? E levando em consideração os investimentos que vem do Estado. Hoje, nós não temos condição, porque a Santa Casa não consegue atender, vai para o regional. É por isso que o hospital tem que ser público e municipal, né? Aliás, hospital regional e conjunto hospitalar de Sorocaba, que até pouco tempo aí foi notícia no Brasil inteiro, prisões, denúncias, GAECO, e até agora também ninguém mais falou nada, ninguém sabe o que aconteceu. Colocaram um diretor interventor que desapareceu e não fala para a população o que realmente está acontecendo. Eu acho que essa sua atitude de pedir uma intervenção na Santa Casa e uma auditoria é até para deixar mais tranquilo os administradores da Santa Casa, que dizem que está tudo bem. Se está tudo bem, vamos mostrar que está tudo bem, para não chegar, e espero que isso não aconteça, numa situação igual do conjunto hospitalar, né? Exatamente. Eu inclusive, quero só citar um exemplo de que o que acontece hoje no regional é um negócio muito difícil, porque no regional você não consegue, primeiro assim, saber de fato o que está acontecendo na intervenção, né? A intervenção até agora não teve um relatório, não teve um diagnóstico, não teve nada até agora. E pior de tudo, né? Pior de tudo, aquelas gravações de áudio que apareceu nos jornais, que apareceu na televisão, foram desconsideradas, inclusive, pela Justiça, como parte, na verdade, testemunhal, né, do caso que aconteceu. Aliás, está virando meio moda de tirarem provas, que são provas autorizadas pela Justiça, e, inclusive. Então, eu fico morrendo de dó, inclusive, do GAECO, que fez um trabalho excepcional, corajoso, né, um trabalho muito corajoso, né? Então, está assim na situação. E hoje, da intervenção para cá, da prisão para cá, nós não temos um diagnóstico que mudou. Ao ponto que, no mês de fevereiro, agora passado, sabe o que aconteceu? O ar-condicionado da neonatal não estava funcionando. Exatamente. Então, quer dizer, coisas mínimas. Então, quando nós estamos falando de hospital municipal, a cidade de Sorocaba, que é a principal cidade, a maior cidade, que vai pensar regionalmente, e tem que pensar regionalmente, é uma possibilidade da gente ajeitar a saúde de Sorocaba e trabalhar também nessa perspectiva de intervir no regional, para que possa atender toda a população da nossa região, evidente, né? Descentralizar isso e não ficar essa mentira que tem hoje. Porque, por que 70% do atendimento no CHS é Sorocaba? Porque Sorocaba não dá conta. Sorocaba não tem a gestão adequada. E o prefeito anterior se gabava de gastar 25%, 30% do orçamento municipal na saúde, e eu acho que isso não é um motivo de se gabar, é um motivo até de ficar preocupado. Está fazendo uma gestão errada, está fazendo uma gestão que não foi bem feita para que isso acontecesse e precisasse chegar nesse nível, né? Está gastando mal. No mínimo, ele estava assumindo, e nós estamos assumindo ainda, até porque, na verdade, o atual prefeito assumiu aí tem praticamente 60 dias, né? Mas nós estamos assumindo responsabilidade que é nossa, que não é nossa, e não teve coragem política de fazer isso, né? Foi 8 anos secretário de saúde, depois foi mais 8 anos prefeito, médico, tem inclusive indicações nas conferências municipais de saúde dessa reorganização geral, tem. Quando eu falo do hospital municipal, isso saiu na conferência municipal de saúde em 2009, saiu essa discussão de fazer o hospital municipal na cidade de Sorocaba. Isídio, infelizmente o nosso tempo está acabando. Eu queria agradecer sua presença, você vai voltar aqui várias vezes, até porque esse assunto, hospital municipal, justiça seja feita, é uma bandeira de vocês foram para a rua, vocês convocaram a população que atendeu isso, porque sabe da necessidade disso, e eu tenho certeza, isso para mim é claro, que vocês vão conduzir isso da melhor maneira possível, pensando na qualidade de vida do povo de Sorocaba. Parabéns pelo trabalho de vocês, muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado, Daino, muito obrigado a toda a produção do programa, parabéns pelo programa Cenário, né? Um abraço a todos os telespectadores e desejar para as mulheres, né, nessa semana agora, o mês inteiro, dia 8 de março, um grande dia internacional das mulheres com bastante conquistas e avanços. E nós vamos ficando por aqui. Na semana que vem nós estaremos conversando com o vereador Anselmo Rolim Neto aqui no nosso cenário. Eu espero todos vocês. Até lá.